Você provavelmente já encontrou uma aranha dentro da sua casa, no canto do teto, atrás de um móvel, escondida no jardim. Agora pense nisso. Como um animal tão pequeno conseguiu sobreviver praticamente no planeta inteiro? Desertos escaldantes, florestas tropicais, montanhas congeladas, cavernas escuras, cidades gigantes. As aranhas estão em quase todos os lugares da Terra. E o mais assustador, elas fazem isso há centenas de milhões de anos. Muito antes dos humanos existirem, as aranhas já dominavam silenciosamente o planeta. Mas existe uma pergunta que deixa até cientistas impressionados. O que tornou esses animais tão absurdamente resistentes? Nos próximos minutos, você vai descobrir como as aranhas conseguem sobreviver em ambientes extremos, como criam armadilhas quase perfeitas, porque algumas conseguem viver sem comida durante meses, e como certos tipos desenvolveram habilidades tão assustadoras que parecem criaturas alienígenas. E existe algo ainda mais impressionante. Sem as aranhas, o equilíbrio da natureza poderia entrar em colapso. Então fique até o final, porque depois desse vídeo você nunca mais verá uma aranha da mesma forma. Quando pensamos em sobrevivência extrema, muita gente imagina grandes predadores, lobos, tubarões, leões. Mas poucos animais foram tão eficientes quanto as aranhas. Elas existem há mais de 300 milhões de anos. Isso significa que já estavam no planeta antes dos dinossauros dominarem a Terra. E mesmo depois de tanto tempo, continuam extremamente bem adaptadas. Hoje existem mais de 50 mil espécies conhecidas, e novas espécies continuam sendo descobertas. Algumas vivem em desertos escaldantes, outras em florestas úmidas. Existem aranhas vivendo próximas ao gelo. Outras sobrevivem em cavernas profundas onde quase não existe luz. É como se elas tivessem aprendido a conquistar praticamente qualquer ambiente possível. Mas para entender isso, precisamos olhar para o corpo delas. As aranhas são verdadeiras máquinas de sobrevivência. O exoesqueleto funciona como armadura externa, protege contra impactos e perda excessiva de água. Isso ajuda muito em ambientes secos. Além disso, o tamanho pequeno é uma enorme vantagem. Elas conseguem se esconder facilmente, precisam de menos alimento, gastam menos energia. Enquanto grandes animais precisam caçar constantemente, muitas aranhas conseguem sobreviver longos períodos com muito pouco. Algumas passam semanas ou até meses sem se alimentar. É uma resistência absurda, mas talvez a arma mais impressionante das aranhas seja a seda, porque a teia não é apenas uma armadilha, é uma tecnologia biológica avançadíssima. A seda produzida por certas espécies é extremamente resistente. Em relação ao peso, algumas teias são mais fortes que aço e, ao mesmo tempo, incrivelmente flexíveis. As aranhas usam seda para praticamente tudo: construção de armadilhas, proteção de ovos, locomoção, abrigos, sensores de vibração e até viagens pelo vento. Sim, algumas pequenas aranhas conseguem viajar enormes distâncias usando fios de seda levados pelo ar. Esse comportamento é chamado ballooning. É como se literalmente voassem, e isso ajudou as aranhas a espalharem suas espécies pelo planeta inteiro. Mas existe algo ainda mais assustador nas teias. Muitas funcionam como verdadeiros sistemas de detecção. Qualquer vibração mínima é percebida. A aranha consegue identificar tamanho da presa, direção do movimento e até diferenciar perigo de alimento apenas pelas vibrações. É uma sensibilidade absurda. Enquanto muitos predadores dependem principalmente da visão, as aranhas sentem o ambiente através da teia, e isso torna a caça extremamente eficiente. Mas nem todas usam teias para capturar presas. Algumas espécies caçam ativamente. As aranhas-lobo, por exemplo, perseguem suas vítimas diretamente. Saltadoras conseguem calcular distâncias com precisão impressionante, e talvez nenhuma seja tão famosa quanto a viúva negra, pequena, silenciosa, com veneno extremamente potente. Mas apesar da fama assustadora, a maioria das aranhas não representa perigo real para humanos. Na verdade, elas ajudam muito mais do que prejudicam. Todos os dias, bilhões de insetos são capturados por aranhas ao redor do mundo. Sem elas, populações de mosquitos e outros insetos poderiam explodir. É por isso que cientistas consideram as aranhas fundamentais para equilíbrio ecológico. Mas sobreviver em quase qualquer lugar exige adaptações incríveis. No deserto, algumas espécies desenvolveram técnicas para suportar calor extremo. Elas evitam o solo escaldante e saem em horários específicos. Outras conseguem armazenar energia eficientemente. Já em florestas tropicais, o desafio é completamente diferente.
Umidade excessiva, predadores, competição intensa. Mesmo assim, inúmeras espécies prosperam nesses ambientes. E existem aranhas tão bem camufladas que praticamente desaparecem no cenário. Algumas imitam folhas, outras parecem galhos secos. Certas espécies lembram até fezes de pássaros para evitar predadores. É camuflagem em nível absurdo. Mas talvez uma das coisas mais impressionantes seja a visão de algumas aranhas, especialmente as aranhas saltadoras. Elas possuem olhos extremamente avançados para o tamanho do corpo. Conseguem calcular profundidade e distância com enorme precisão. Antes de saltar sobre uma presa, elas praticamente analisam o ambiente. É um nível de coordenação surpreendente para um animal tão pequeno. E existe outro detalhe fascinante. As aranhas não possuem músculos nas pernas da mesma forma que nós. Muitos movimentos acontecem através de pressão hidráulica interna. É quase como um sistema mecânico biológico. Talvez por isso os movimentos delas pareçam tão estranhos e rápidos. Mas apesar de toda a eficiência, a vida de uma aranha está longe de ser fácil. Muitas morrem antes da fase adulta. Predadores estão por toda parte. Aves, lagartos, vespas parasitas, outras aranhas. O mundo delas é brutal. E ainda assim, continuam sobrevivendo, continuam se adaptando, continuam espalhadas por praticamente todos os continentes, até mesmo em cidades gigantescas. Enquanto humanos dormem, milhares de aranhas estão caçando silenciosamente dentro das cidades, nos telhados, nos jardins, nos cantos escuros, vivendo ao nosso lado sem que percebamos. E talvez isso seja uma das coisas mais fascinantes sobre elas. As aranhas conquistaram o planeta sem tamanho gigantesco, sem força absurda, sem dominar pela violência. Elas sobreviveram através de adaptação, eficiência, paciência e engenharia biológica quase perfeita. Mas existe algo ainda mais curioso. Apesar do medo que muita gente sente, as aranhas geralmente evitam humanos. Ataques reais são raros. Na maioria das vezes, elas preferem fugir. O medo humano delas está muito mais ligado à aparência e ao desconhecido do que ao perigo real. Mesmo assim, poucas criaturas causam tanto desconforto psicológico. Talvez porque seus movimentos pareçam alienígenas, talvez pelos muitos olhos, ou pelas pernas longas e silenciosas. Mas quando observamos mais profundamente, percebemos algo impressionante. Estamos olhando para um dos grupos de animais mais bem-sucedidos da história do planeta, sobreviventes ancestrais, criaturas que dominaram praticamente todos os ambientes imagináveis e que continuam evoluindo silenciosamente ao nosso redor. Enquanto florestas crescem, enquanto desertos avançam, enquanto cidades se expandem, as aranhas continuam ali, caçando, construindo, sobrevivendo, como fazem há centenas de milhões de anos. Talvez a verdadeira razão pela qual elas vivem em quase todo lugar seja simples. Poucos animais aprenderam a se adaptar tão bem quanto elas. Se você chegou até aqui, comenta agora. Predadora silenciosa. E se inscreve no canal porque no próximo documentário você vai descobrir como os escorpiões conseguem sobreviver em alguns dos lugares mais mortais da Terra. E acredite, o mundo dos pequenos predadores é muito mais assustador do que parece.